Então hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre o conteúdo do livro de Jó, que é o que está daqui para baixo. Acredito que aprovações de Jó a gente já falou, né? E agora a gente vai entrar na parte poética propriamente dita, né? Porque a trama poética do livro de Jó, ela começa no capítulo 3. Conforme a gente tinha falado, os livros poéticos têm, não todos, mas exatamente o livro de Jó, ele tem a parte que é a prosa ou o relato, né? Que é os primeiros 2 capítulos e o último capítulo, né? o finalzinho do último capítulo, e a parte poética, que é a que começa no capítulo de número 3. Tá? Então, o discurso poético do livro começa exatamente nesse capítulo. Okay? E aí a gente já percebe um debate entre Jó e os seus 3 amigos, né? Que é o Zofar, o Bildade e o Elifaz. Acredita-se que quem escreveu esse livro foi Moisés. Atribui-se ele a Moisés. Outros o atribuem a Elifaz. Porém, não se tem certeza de quem escreveu. Entendeu? Atribui-se ele a Moisés. Dizem que ele foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés. Antes até que o livro de Gênesis. Mas não se tem certeza. Eu ouvi uma certa feita, um teólogo dizendo que isso aí era uma parábola. É parábola ou foi um fato verdadeiro que aconteceu, que ocorreu? Sim, existem alguns autores, especialmente chamados teólogos liberais, que falam que Jó não foi um personagem, não foi uma pessoa. O livro de Jó é uma parábola histórica, ou seja, não aconteceu de verdade. Jó seria como que um povo, uma tribo, né? Uma civilização. Assim também eles fazem com Adão e Eva. Não, Adão e Eva não eram um casal. Tem que falar isso. São os teólogos liberais, tipo... Mentiroso, né? Mentiroso. Como se fosse uma fala. Exato, como se fosse uma fábula. Quem fala sobre isso? Schleiermacher, um teólogo inglês. Se não me engano, Rudolf Bultmann também, teólogo alemão também, né? Esses teólogos, por serem ou liberais ou neoliberais, eles negam a autoria mosaica do livro de Gênesis e negam também a historicidade desses livros. Esses teólogos, eles vão dizer, Ernesto Renan também, um teólogo liberal latino, eles vão dizer que na verdade não são pessoas, são povos, ou é uma parábola teológica, que pode significar a representação de um povo ou algo que não existiu, que não aconteceu de fato, mas que foi escrito para dar uma lição de moral. Uma lição de moral, ou seja, uma lição de um determinado sentido, com um determinado foco. Porém, a teologia liberal, embora ela seja ainda muito forte, né? Embora ela seja ensinada em muitos seminários, inclusive meu Antigo Testamento, quando eu fiz o estudo da introdução ao Antigo Testamento, o meu professor, pastor Márcio Leal, hoje é o vice-presidente da Junta Congregacional do Brasil, de Gênesis a Isaías, eu aprendi a teologia liberal. Hipótese documentária no Pentateuco. Isso aí eu fiquei com dor de cabeça, uma semana com dor de cabeça. É a primeira vez que eu ouço alguém dizendo que o livro de Pentateuco não foi escrito por Moisés. A teologia liberal atribui os 5 primeiros livros da Bíblia a autores desconhecidos que viveram durante o período pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro babilônico. Como não se sabe o nome dos autores, eles pegam o texto do Pentateuco e fatiam esse texto em 4 partes. Por exemplo,
nos capítulos que Deus é chamado de Elohim, né, dá-se o nome de texto eloísta. Nos capítulos onde Deus é chamado de Jeová, Javé, né, é chamado de texto javista. Nos capítulos onde os textos são capítulos voltados para os levíticos, são chamados de sacerdotais, ou autores ou textos sacerdotais. E os capítulos versículos que se repetem são chamados de deuteronomistas, né? Só que o interessante disso é que a arqueologia bíblica ela tem jogado por terra a teologia liberal. Graças a Deus. Né? Porque, por exemplo, a teologia liberal em relação à hipótese documentária, que é isso que a gente está falando sobre o Pentateuco, ela dizia que o texto sacerdotal ele não foi escrito antes do 6º século antes de Cristo. E encontrou-se um texto sacerdotal, que é a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Que era a bênção que no final de todo culto o sacerdote ministrava sobre o povo. Obrigado. Né? Então, os teólogos liberais diziam que esse texto não foi escrito antes do 6º século antes de Cristo. Porém, os arqueólogos encontraram um manuscrito escrito em cobre. É capítulo 1, pastor, cheguei e falei mistério. Não assim, no livro. Ou não tem noção nenhuma? Aqui não, são 73 salmos. Não, aqui no. Eu estou boiando aqui. É o capítulo 1, 2, 3. É os dois. Não, ele está lá em Jó. Isso. A gente vai voltar no livro de Jó. Obrigado. Não, obrigado a você. Que eu nada, tranquilo. E aí... Acharam em cobre? Obrigado. Os arqueólogos acharam um manuscrito em cobre da bênção sacerdotal e datou-se esse manuscrito do 7º século antes de Cristo, cerca de 100 anos antes àquele atribuído pelos teólogos liberais. Se ele foi escrito no 7º século, sinal que o texto original foi escrito muito tempo antes dele. Os teólogos liberais, eles diziam que os evangelhos eles não foram escritos antes do ano 90 depois de Cristo. Até que os arqueólogos encontraram um manuscrito desse tamanhozinho assim, ó, chamado P52, também chamado de manuscrito John Hyland, porque ele se encontra na biblioteca John Hyland em Manchester, na Inglaterra. E quando eles foram fazer a datação do manuscrito, eles fazem a datação como? Tipo de papel, tipo de escrita, e cortam um pedacinho lá do papel, mede lá carbono 14, e eles fazem a datação. Descobriu-se que aquele manuscrito, ele foi escrito entre os anos 125 a 150 depois de Cristo. Só que esse manuscrito, ele foi encontrado no Egito, quilômetros e quilômetros afastado de Éfeso. João escreveu o seu evangelho da cidade de Éfeso, Ásia Menor, atual Turquia. O evangelho foi encontrado no norte da África, no Egito. Como ele também é uma cópia, é sinal de que o texto original foi escrito cerca de 25 a 30 anos antes dele. E aí jogou por terra outra teoria da teologia liberal. Depois, os arqueólogos encontraram outros manuscritos do Novo Testamento, datados do ano 150 depois de Cristo. E aí provou-se que os livros da Bíblia são mais antigos do que os teólogos liberais dizem que são. Percebem? Por isso que a teologia liberal tem sido jogada por terra. Hoje em dia ela não tem mais um consenso entre si, né? Em história isso é chamado de minimalismo e maximalismo. Ou seja, alguns historiadores eles estudam a Bíblia e a arqueologia e atribuem à Bíblia o mínimo de historicidade possível. E aí esses estudiosos são chamados de minimalistas. Outros estudiosos, historiadores, eles fazem uso da Bíblia, dos manuscritos antigos e da arqueologia
para dizer que a Bíblia tem o máximo de historicidade possível. Esses são chamados de maximalistas. Né? Porém, nosso amado irmão ali, que fez a pergunta, os teólogos liberais atribuem o livro de Jó, ou dizem, né, melhor dizendo, que o livro de Jó é uma parábola, mas na verdade não. Na verdade, trata-se de um personagem, de uma pessoa que realmente histórica. Existiu. Ou seja, trata-se de um texto literal. Entendeu? E aí, gente, o que acontece? A partir do capítulo 3, surge um debate entre Jó e os seus 3 amigos. E nesse debate começa a parte poética do texto, o que antes era prosa. Quando Jó começa no capítulo 3 amaldiçoando o dia do seu nascimento, conforme a gente leu na aula passada. Os amigos de Jó chegam ali, eles choram quando se encontram com Jó e ficam 7 dias sem um falar um ai para o outro. Porque o que você vai falar para alguém que perdeu tudo? Perdeu 10 filhos, perdeu fazenda, perdeu tudo. Não tem palavras que vá consolar a pessoa. O máximo que você pode fazer é chorar com ela, dar um abraço. Porque se você se você falar alguma coisa, vai até piorar a situação. Então eles ficaram ali 7 dias. Eu contei semana passada também as percas que eu tive na vida em relação à minha família. Você na época deve ter ficado sabendo, que na época o campo, a Marilda ainda pertencia, né? E tá até no vídeo anterior que a gente postou no YouTube essa semana. Ele falou comigo desse vídeo. Né? Ou seja, eles ficam ali 7 dias só em silêncio com Jó, sentados lá no chão. No capítulo 3, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Depois, o seu outro amigo, ele faz, aqui no capítulos 4 e 5, ele acusa Jó e apresenta a possibilidade de Jó ter pecado. Você pecou. Porque quando você sofre alguma coisa, o diabo sempre usa alguém para dizer: a culpa é tua. A minha esposa e minha filha morreram atropeladas na BR. Ainda teve gente que falou que não era para você ter deixado a sua mulher atravessar a pista. Se você soubesse deixar, né? É uma pessoa besta. Cara trabalhando ainda. Isso já tem 11 anos, né? Hoje, graças a Deus restituiu a minha família. No caso, sou casado de novo, né? Estou no meu segundo casamento, fiquei vivo no meu primeiro casamento. Né? Mas teve pessoa que... Como que você vai fazer, né? Quem quer ver sua mulher morrer, seu filho morrer atropelado, né? É uma pessoa que não tem... não tem noção. Não tem noção. E está sendo usado ali para poder te jogar para baixo. Né? E ó, você é você. Eu posso falar para você assim, você é um cara guerreiro. Eu não sabia dessa história, estou sabendo hoje. E que Deus te dê muita força, porque vou falar para você, graças a Deus que você é um homem de Deus. Porque qualquer numa situação dessa, que não é liberto, tinha desistido, tinha ido para as drogas, tinha ido matar alguém. E assim, tô sendo sincero, você poderia muito bem, que Deus é na sua vida, homem. Porque você poderia falar bem assim: Deus, eu sou homem de Deus, como que acontece um negócio desse comigo? Minha esposa é atropelada, minha filha, e que Deus continue te abençoando e sendo esse homem de bem, com essa formatura que você teve vinda, e você sabe os processos que você passa, e Deus é contigo, mano. Você é o Jó de Manilha. Não, você sabe com você. Gil, parabéns por você, porque eu passo muito menos do que isso, e eu não sou hipócrita de falar não. Não é fácil, e pelo seu testemunho... Obrigado, mas sabe o que me ajudou muito? O apoio dos irmãos. Né? Apolo 3 não me deixou sozinho. Pastor Augusto, o grandão, ficava perto de mim o tempo todo.
Né? Ô, glória! Aleluia, Jesus! Vai ser o meu jovem. Aleluia, Messias! Né? Senta aqui pra gente, vem. Mas entendeu, Varão? Então, assim, que Deus continue te dando força e vou falar igual Salomão, só continue te dando sabedoria. O que eu preciso hoje? Sabedoria para tocar o processo. Verdade. Bom, vamos lá. Nos capítulos 6 a 7, Jó, ele critica as palavras que ele faz. Né? Ele critica as palavras que ele faz. No capítulo 8, Bildade é quem fala. Né? No capítulo 8, Bildade fala que os filhos de Jó morreram porque os filhos de Jó pecaram. Seus filhos morreram porque eles pecaram. Eles foram lá, banquetearam lá, fizeram alguma coisa, Deus matou eles. Tá? Nos capítulos 9 e 10, Jó, ele fica se perguntando por que Deus não me condenou. Ele fala, por que Deus não me condenou? Ou seja, melhor dizendo, ele fala, por que Deus me condenou? Por que eu estou passando por tudo isso? É o que todas as pessoas que sofrem algum tipo de provação falam. Senhor, por que eu passei por isso? Senhor, por que eu estou passando? Senhor, por que eu perdi? Senhor, por que eu estou nessa luta? Por que eu estou nessa batalha aí financeira? Por que eu estou desempregado? Sou servo teu, sou dizimista fiel, sou mão aberta ou ofertante. Por que eu estou passando por isso? Jó, ele faz 16 perguntas a Deus. E Deus não responde. Deus fica em silêncio. É muita fé. Eu já tinha cantado para subir há muito tempo, velho. E a mulher ainda, porque a mulher, você sabe se eu vou botar pimentinha. Ó, cuidado. Não, pimentinha. Hoje tem três, hein? A mulher ainda falou bem tem assim, uma que tá chegando aí. amaldiçoa Tem a outra. esse aqui, Deus, uma que imagina, chegou, já Gabriel. tá aí já, né, irmão? Você pilhado, desempregado, perdeu tudo, amaldiçoa esse Deus. Gente, a gente tem que ser humano e não ser hipócrita. A gente tem que ser crente verdadeiro. Você imagina, você na prova, Deus não falando com você e sua mulher ainda falando assim, amaldiçoa esse Deus. Jó é tremendo, mano. Jó é tremendo. Aí tem uma questão que a gente colocou nada. Né? Daí tem uma outra questão que a gente explicou na semana passada. Foi o seguinte. Agora eu vou defender um pouquinho a mulher de Jó. Vou defender a mulher de Jó um pouquinho. Ou seja, as pessoas criticam logo a mulher de Jó, né? Não. Só que ela perdeu 10 filhos, perdeu tudo. Contexto. Perder filhos é uma das coisas que estabiliza qualquer pai. Ele pode ser um homem de Deus, pode não ser, é claro, se ele for um homem de Deus, ele vai saber lidar com a situação da melhor forma possível. Mas se não for, ele se desestabiliza, né, por completo. E já a mulher de Ló se estabilizou. Desestabilizou, né? E aí amaldiçoou o teu Deus e morre. Mulher de Jó, você falou mulher de Jó. A mulher de Jó. Obrigado. Mas assim, gente, foi um contexto que era propósito de Deus. Além de ser tudo desfavorável, Deus não estava falando com ele naquele momento. Porque é muito fácil você ser crente, meu irmão Reinaldo, na bênção. Você foi crente na escassez. Perdeu mulher, perdeu filho. E nem por isso eu sei que os amigos lutam, mas você teve um ponto de equilíbrio que Jesus falou com você. Isso não é para qualquer um, não. É muito bonito na teoria. Mas na prática. Você já viu esse texto já, mano? Já. Igual assim. Mas na prática, eu tô te falando eu. Tá. Já fui no céu e no inferno várias vezes. Eu já andei de mania em Niterói a pé. Já fui gerente de banco, viajei o Brasil todo. Então eu posso dizer para você, é muito fácil falar. Quem não vive na bênção, assim, eu já sei o que é comer. Uma semana
salsicha frita e sopada e sem que comer um camarão daquele grandão. Então, assim, só quem passa na prova é que sabe. Teoria, palavra é muito bonita. Mas quem passa igual o senhor passa, por isso que quero tirar o chapéu e estou falando isso, posso estar exaltado, porque não é para qualquer um não, tira o chapéu. Porque quando está na prova, meu irmão, que é aí que você vê que o cara que é crente. Aí que eu quero ver o cara não xingar. Aí que eu quero ver o cara dar um glória. Aí que eu quero o cara falar em mistério. Vou dar uma palavra depois dele. Não, Dizer uma Pode coisa. falar. Eu vou falar, eu acho ao contrário, mano. só te passou. Tá, deixa eu falar. Eu acho ao contrário. Eu acho que o cara na prova, o cara é mais crente do que o cara na prova. Deus. O cara na prova é mais crente do que o cara na prova. Deixa eu te falar uma parada. É opinião, né? A Bíblia, no começo do livro de Jó, quem dá testemunho de Jó não é as pessoas da rua, não é os vizinhos de Jó, não é os amigos, é o próprio Deus, cara. Então você tem que pegar primeiro esse texto. Deus dá testemunho de Jó. Você conhece meu servo Jó? Deus conhecia Jó, Deus sabia que podia fazer que acontecesse com Jó, que ele saberia qual a situação que Jó passaria, que Jó não negaria a Deus de jeito nenhum. Então Deus conhecia Jó. É claro que Deus conhece todo mundo aqui. Deus conhece sua aprovação. Deus conhece até onde ele aguenta, Deus sabia até onde Jó aguentaria. E Deus sabe. A minha tá doendo. Deixa eu falar, Deus sabe até onde você aguenta. Talvez, se passar disso aí, você não aguenta mais. Tá entendendo? Deus sabe até onde ele aguentaria. Meu irmão, Deus não dá aprovação pra ninguém aqui. Que ninguém possa suportar. É claro que na hora dói. Eu fiquei 2 anos desempregado com um filho pequeno em casa pra criar. Você até passou um vento. 2 anos, com filhos de 2 aninhos. Você imagina? 2 anos. E Deus nunca faltou um pão na minha casa. Nunca faltou um armário cheio. Nunca faltou nada. Sem eu fazer nada. Sabe o que eu fazia? Eu ia pra dentro do meu quarto. Mas não dói não, Rafael. Ora, não dói. Eu choro mesmo. Madrugada eu tô chorando. Você botar currículo em vários lugares, ninguém te chamar, meu irmão. Dói, você chora, você... Sabe o que eu fiz? Eu falei, já que eu não tenho tempo, já que eu não estou trabalhando, eu comecei a comprar livro, sem ter dinheiro, comprava Bíblia, sem ter dinheiro. E falava, O nome sujo não é personal. não, com amigos meus. E comecei a estudar a Bíblia, filho. Fiquei, 2 anos estudando Bíblia, 2 anos estudando livro, 2 anos fazendo a vontade de Deus, indo para o culto, indo para livro, indo para missões, fiz curso de missões sem ter dinheiro, fiz um curso de missiologia. Ia pro curso, pagar passagem de ônibus sem ter dinheiro, filho. Isso é fé. Acontece, eu sabia que eu ia suportar isso. É claro que dói. A pessoa chegar na tua casa, lá batendo no teu portão, te pegar uma bolsa de biscoito. Fala, caraca, não aceita. Eu pego, Deus tá mandando, eu vou pegar. Não sou eu não estou pedindo ninguém, Deus está mandando para mim, eu vou pegar então, tá me entendendo? É claro que Deus sabia que eu ia suportar aquilo ali. Eu tenho pai, eu pude chegar, pai, me dá esse dinheiro aqui, pai. Não, nunca fiz isso. Eu tenho a palavra, nunca fiz isso. Nunca fui e falei, pai, não precisa desse dinheiro aqui. Nunca pedi a pai dinheiro nenhum. Eu falei, Deus, não pedir dinheiro para ninguém. Se o senhor fechou as portas, é porque o senhor tem alguma coisa para me fazer. Foi nesse tempo que eu, graças a Deus, evolui muito mais. Eduardo me conheceu há pouco tempo, porque o nome do Eduardo me conhece. Mas eu evolui muito, assim, nesses 2 anos que eu fiquei desempregado, sem ter nada. Minha esposa, imagina, filho pequeno, você sabe como é que é. Eu sei que é. Pô, seu filho chorando. Seu filho pediu, você não dá nome, você não tem em casa. Você imagina isso? Cara, meu coração ficava com... Meu filho pediu um biscoito, eu não tinha falado. Não, Deus, eu sei que isso aí, lá na frente, eu vou contar como testemunho, como vitória. E graças a Deus, Deus abriu as portas. Eu não sou hipócrita, não. Eu murmuro muito. Eu murmuro muito. Eu tô dizendo, eu murmuro muito. Deixa eu falar. Eduardo não, Juan. Pra concluir. E eu nesse estado aí, eu pensando comigo mesmo. Eu vindo pensando nesse estado aí, eu lembrei de a diferença de discípulo para pessoa que segue Jesus. Existem 2 tipos de pessoas na igreja. Os que são discípulos e os que aceitam Jesus e ficam na igreja. Primeiro, que a Bíblia fala que em Atos crescia a multidão de discípulos. Não falava que crescia a multidão de pessoas que aceitavam Jesus. O que é discípulo? Discípulo é a pessoa que segue Jesus. Discípulo é a pessoa que não levanta a voz. Discípulo é a pessoa que segue o caminho. Toda vez que um discípulo se acha no direito de falar no tom com o pastor, no mesmo tom que o pastor, tem que ser repreendido. Toda vez que o discípulo tentar levantar a voz com o pastor, tem que ser repreendido. Murmurar. A primeira vez que um discípulo na Bíblia, leia a Bíblia. Mas você foi para outro caminho. Não, tu vai murmuração. Eu não murmurei um momento. Olha, eu não murmurei um momento.
Toda vez que alguém na Bíblia tentou levantar a voz com Jesus, todo mundo. Não sei, mas eu assim. Procurar, cara. Não é. Pode ser uma experiência minha, tô sendo sincero, tô sendo sincero. Mas eu acho assim, Procurar não é bom. Não te leva nenhum. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Imunização. eu sou fraco espiritualmente. Cada ano que passava dos 40 dos dias, cada dia um ano. Mas nem rapaz, então assim, eu assunto de Jó. Eu acho assim, cada um tem uma percepção no livro de Jó. Cada um tem, e cada um tem a sua experiência. É isso que é errado. A gente não pode ter cada um com uma visão. A gente tem que pegar a Bíblia e é quem a gente tem que entender a Bíblia. Toda vez que eu quero botar a minha visão na Bíblia, eu estou errado. Eu tenho que ler a Bíblia como a Bíblia é. Explicar a Bíblia como a Bíblia é. Eu não posso tentar explicar a Bíblia do meu jeito. Eu tenho que pegar ela do jeito que ela é. Com Deus cada um tem. Eu sei, mas você não pode pegar a sua visão e colocar na Bíblia, é diferente. Olha só, vamos lá. Não te respeito como eu discordo de tudo. Vamos lá, vamos A aula de hoje tá uma benção, tá prometendo. Vai ter debate. Vamos pra prova. Vamos lá. Olha só. Às vezes, até quando Deus abençoa, a gente passa prova. Vocês sabem que o meu... Esse dia eu estava conversando com o pastor Alan Machado. E eu estava conversando com o pastor Alan Machado. Gente, por gentileza, por favor. Quando eu fiz bacharel em teologia, foi um presente de Deus. Porque eu trabalhava em autopeças, ganhava um salário mínimo por mês. O diretor do seminário CT Sérgio, aí lá da igreja congregacional, do lado ali do viaduto, é meu tio-avô, irmão do meu avô, com quem eu convivi durante uma etapa da minha infância. Ele me deu a bolsa integral para me estudar. Eu estudei 4 anos de segunda a sexta, sem pagar um centavo. Mas ó, tudo que você conquista com sacrifício. Ninguém se forma, seja em qualquer curso que for, o nível que for, ninguém se forma no bem bom. Né? Sempre tem dificuldades. Sabe o que acontecia? Para ir, eu não tinha como ir. Para voltar, meu tio-avô me trazia. O dono da Autopeças, o Marcos Perereca, né? Ele me levava de reboque até Santa Luzia. De Santa Luzia eu ia para Alcântara a pé, todos os dias. Na hora de voltar, voltava com meu tio-avô. Umas 2 vezes meu tio-avô, por motivo de força maior, pastor Paulo José Lopes, né? Ele precisou faltar ao seminário. Nesses 2 dias eu não consegui dinheiro de passagem para voltar. Tive que voltar de Alcântara até Manilha a pé. Fui para Niterói até. 10 horas da noite. Cheguei em casa meia-noite. Aí eu dormia lá, Para trabalhar no dia seguinte, acordar no dia seguinte para ir trabalhar. Mas também, através da obra de Deus, Deus abriu as portas para mim. Porque foi quando eu falei que eu sou seminarista, que o pastor que era dono do estaleiro onde eu trabalhei, falou, vou te dar a ficha porque eu conheço o seu pastor. Eu conheço o seu tio. Né? E aí ele me deu a ficha e eu comecei a trabalhar no estaleiro, paguei a faculdade aí com o dinheiro do estaleiro e etc. Só um minutinho aqui.